Bom dia, bem-vindo a mais um programa da Aliança Evangélica Portuguesa. Este mês, outubro, está ligado também ao Halloween. Termina com os festejos do Halloween, conhecidos também como a Festa das Bruxas. Pode parecer apenas uma brincadeira inofensiva, mas por trás de cada prática oculta esconde-se uma nuvem de perigos e hoje queremos alertá-lo e falar sobre o assunto. Práticas como a feitiçaria, o espiritismo, a astrologia continuam a ser muito procuradas como uma aparente solução para quem tem problemas de amor, dinheiro, saudades de um familiar já falecido. Mas qual o perigo que está por detrás de tudo isto? Será que o espírito de alguém que partiu pode voltar à Terra? Poderemos nós confiar nas práticas ocultas ou fugir delas e procurar outro caminho? É sobre este assunto que hoje vamos então estar a conversar, à luz da Bíblia, e para isso contamos com os nossos convidados, o pastor Samuel Vicente, connosco está hoje também o pastor Manza Garcia e ainda a pastora Maria José Gomes. Muito obrigada por estarem aqui connosco nesta manhã. Bem-vindos. Pastor Samuel, podemos começar por si. O que é então este vasto universo do ocultismo? Olá, Sara, bom dia. À luz da revelação das Escrituras, o ocultismo nós podemos dizer que é toda a prática com o sobrenatural ou todo o envolvimento com o sobrenatural que não tenha que a fonte não seja Deus. Então, toda e qualquer prática que envolva forças do oculto, do espiritismo, à consulta da astrologia, portanto, a palavra de Deus, a Escritura Sagrada considera tudo isso uma prática oculta. Queria saber o futuro também, consultando feiticeiros? Sim, exatamente. Quer o futuro, quer o passado, decifrar vivências passadas, portanto, todo este tipo de prática. A palavra de Deus é bem clara em condenar essas práticas e se Deus o faz é porque seguramente são caminhos perigosos. É verdade, e por isso estamos aqui para o alertar. Que motivos levam muita gente a recorrer ao ocultismo? Olha, muitos motivos. E para mim eu começo por dizer que a falta de esperança que as pessoas têm em relação, não só ao presente, mas em relação ao futuro. As pessoas procuram o ocultismo para casamentos funcionar bem, para a vida sentimental, para ver se aquele parceiro vai dar ou não vai dar, sobre trabalho, vida financeira, doenças, é transversal e é tanta coisa pelas quais as pessoas procuram o ocultismo que é quase difícil enumerar todas elas aqui. Pastor Manza, também no seu dia-a-dia, pela experiência que tem a ajudar pessoas a libertarem-se dessa situação, que motivos levam muita gente a recorrer ao ocultismo? Sim, bom dia, Sara. E há muita gente que recorre ao ocultismo simplesmente por ter medo. Medo porque não sabe o que pode acontecer amanhã, medo das fatalidades e pode acontecer acidentes, doenças e coisas assim. Então as pessoas vão buscar o ocultismo. Mas já há quem também faz isso por vingança. Né? Vingança contra, por exemplo, o seu rival ou alguém fez mal e ele recorre ao ocultismo para vingar-se. Então há muitas formas das pessoas buscarem o ocultismo. E que efeitos é que isso tem? Realmente tem poder? Uma pessoa procura o ocultismo para receber respostas, recebe respostas, para se vingar e consegue vingar-se? Sim, isso tem poder. Para se vingar, muitas vezes consegue vingar-se, porque a vingança é algo que faz parte de algo nocivo, vamos dizer assim. Algo que é mau. Algo que é mau. Então, se os espíritos do ocultismo são espíritos maus, conforme a Bíblia diz, então consegue fazer vingança. Mas quando uma pessoa vai ao ocultismo para buscar algo melhor, na verdade não sai lá com uma boa resposta. Aparentemente, parece que ele tem uma resposta positiva, mas ao decorrer do tempo, vê-se que o problema continua ou surgem outros problemas. Então, quem entra no ocultismo para buscar a solução, acaba não ter esta solução desejada. Quais são os sintomas? O que é que acontece quando alguém recorre a uma destas práticas ocultas? Bem, eu creio que o sintoma predominante, creio que será o medo mesmo. Mas as consequências, no fundo? As consequências são vastas, vamos lá ver. Lá está, normalmente, como o pastor Manza estava a dizer, na procura de uma solução, aparentemente ela até pode surgir no imediato ou num curto espaço de tempo,
mas lá na frente, a posteriori, a situação acaba por ser prejudicial, nomeadamente na questão dos sentimentos, até em questões de enfermidade. Portanto, há muita enfermidade que resulta do envolvimento com estas práticas do oculto. E porquê é que Deus terá proibido, então, as práticas do oculto? Não, precisamente porque ele sabe perfeitamente bem que qualquer prática que envolva forças espirituais do oculto ou das trevas, porque não se trata aqui de aspectos, como é que eu ia dizer, portanto, não há um ocultismo positivo e um negativo, todo ele é pernicioso, é malicioso, é destrutivo. Então, daí que Deus tenha claramente colocado essas fronteiras, dizendo que o seu povo, aqueles que procuram viver o cristianismo, vão se demarcar desse tipo de práticas, de comportamentos, de soluções. Soluções muitas vezes aparentemente fáceis, mas depois já sabemos que o final não é o melhor. A pastora Maria José também tem ajudado muitas pessoas a saírem deste tipo de situações, e ela própria no passado, não é? Antes de conhecer Jesus, antes de conhecer o caminho, enveredou por esses falsos caminhos. Quer partilhar um pouco connosco essa sua experiência? Olha, eu já partilhei até a minha experiência e partilho muitas vezes. Uma das coisas que me fez envolver no ocultismo foi o vazio que existia dentro de mim. Apesar de ser muito jovem e ter tudo para ser uma pessoa feliz, eu não era uma pessoa feliz. Eu sentia um grande vazio dentro de mim. O que me fez procurar as práticas ocultas do ocultismo. E quer dizer que um dos sintomas ou uma das enfermidades que o ocultismo causa na pessoa que o pratica, primeiro é a dependência. Nós acabamos por ser dependentes das nossas visitas ao cartomante, passamos a ser dependentes à nossa visita a alguém que nos vai ver o futuro e acabamos quase por não fazer nada na nossa vida sem consultar aquela pessoa. Outra coisa que também considero uma enfermidade e que no meu caso foi muito grave foram as noites sem dormir, as insónias. Isso rouba a paz? Completamente, absolutamente. E o medo que o pastor Samuel estava aqui a falar é constante. Nós acabamos por ter medo de tudo, até daquilo que não existe, para termos medo. Mas quando começou a recorrer a essas práticas ocultas, tinha consciência do que é que se estava a meter? Claro que não. Claro que não. Recorri primeiro por procurava alguma coisa. Vá lá, a curiosidade me levou a isso. E da curiosidade foi se tornando um hábito. E é fácil depois de libertar-se, sair dessa situação, já que se torna um vício? Eu acho que sozinhos nós não conseguimos. Eu dou graças a Deus porque alguém me falou de Jesus Cristo. E foi através de Jesus Cristo que eu fui liberta. Consegui ter paz, dormir em paz, fui liberta do medo, liberta das insónias e vivo em paz até hoje. Já vão 30 e tal anos. Hoje serve a Jesus, não é? Sim. E ajuda também outras pessoas. Exatamente. Aliás, Jesus também diz na Bíblia que é impossível servir a dois senhores ao mesmo tempo. Ou bem que se serve a um, ou bem que se serve a outro. Ou bem que se serve a Deus, ou bem que se serve ao diabo, não é? É verdade. Desmascarando aqui o ocultismo, realmente é algo que já percebemos, não agrada a Deus, mas quem são então estas hostes que estão por detrás e que, por exemplo, dão sabedoria, uma falsa sabedoria a um médium ou a um feiticeiro para dizer o que diz? Se essas hostes, o apóstolo Paulo chama-lhes espírito ou forças espirituais das maldades que operam nos lugares celestes. Então, são anjos ou são espíritos que se movem no mundo espiritual, porque é a existência do mundo espiritual que interage com o mundo que nós vivemos. E essas hostes espirituais operam neste mundo e só com um propósito, fazer o mal. Até pode pensar, as pessoas podem pensar que eles fazem o bem, mas no fim das contas serve para fazer o mal. Então eles operam. Eles existem. E o apóstolo Paulo disse, não dê lugar ao diabo. E uma das formas pela qual as pessoas dão lugar ao diabo é através do ocultismo. Então, o mundo espiritual do maligno existe
E o Satanás existe, segundo a Bíblia, e ele que é o chefe e opera neste mundo. Embora neste mundo espiritual também nós temos a gente de bem, que nós chamamos de anjos, também opera, mas ele tem um propósito para fazer o bem. Mas neste mundo espiritual há forças espirituais mesmo para fazer o mal. Eles movem-se neste mundo e interagem conosco. E como é que se ajuda uma pessoa a sair, então, dessa guerra? Se ajuda-se uma pessoa, a pessoa tem que reconhecer. Quando uma pessoa não reconhece a maldade que está neste e sobretudo, quando uma pessoa ainda não chegou àquele ponto de sofrer as consequências, muitas vezes é difícil ajudar a pessoa. Mas quando a pessoa sofre as consequências, como nós ouvimos aqui a pastora falar, né? O medo e muitas coisas podem acontecer, doenças e aquelas doenças que os médicos muitas vezes não conseguem diagnosticar, problemas mentais e tudo isso. Quando uma pessoa chega àquele ponto e reconhece, e nós podemos ajudar aquela pessoa a mostrar que essa pessoa tem que simplesmente reconhecer o seu problema diante de Deus, pedir perdão a Deus, dizer a Deus que ele escolheu um caminho errado, né? E aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. E eu certamente acredito que a vida dessa pessoa vai mudar. E não há que ter medo, porque Jesus também disse que estaria connosco e maior é Deus do que o inimigo. Maior é Deus quando Ele está em nós do que o mal quando está à espreita. Pastor Samuel, também pela sua experiência a acompanhar estas situações, como é que realmente alguém, por exemplo, que esteja a ver o nosso programa e se tenha sentido oprimido, reconheça até que no passado eventualmente tenha recorrido a uma dessas fontes, como é que ela pode procurar ajuda? Ora bem, a resposta mais simples é dirigir-se a uma igreja cristã, uma igreja evangélica e procurar falar com o pastor responsável, ou um irmão idóneo e expor a situação e deixar-se, no caso, avaliando obviamente aquilo que lhe é proposto. Mas é uma caminhada, portanto não é... Sim, não se trata de um passo de mágica ou alguma coisa que se compra de forma alguma. De facto, não é muito fácil abrangermos aqui tudo aquilo que envolve estas práticas, porque são inúmeras. Portanto, isto é transversal na nossa sociedade, vai desde das pessoas mais simples às mais cultas e àquelas que têm uma condição de vida mais estável. Mas, de facto, os problemas que aí decorrem são comuns, quer a uns, quer a outros. Então, de facto, há que procurar ajuda, porque ninguém se consegue libertar disto por si próprio. Mas então como é que o poder de Deus opera na vida das pessoas para que realmente haja essa libertação? E como testemunhou aqui a pastora Maria José ao dizer que hoje é outra pessoa. Claro. Não, no seguimento daquilo que o colega estava a dizer, há que de facto pôr Deus no centro da vida. Deus não se impõe. Deus sempre respeita a vontade do homem. Daí que o Senhor Jesus Cristo diga que aqueles que o recebem, que o convidam, então ele passa a fazer parte da vida dessa pessoa e lá está. Como a Sara dizia há pouco, ou nós estamos na luz ou nós estamos nas trevas, com consciência ou não, mas todos nós estamos debaixo desta influência do mundo espiritual. Portanto, porque a vida é espiritual, o mundo é espiritual. E o apóstolo Paulo fala sobre isso. Claro que não temos tempo para ver aqui tudo isso no detalhe, mas Deus na nossa vida é em função do espaço que nós lhe damos. É daí que Jesus tenha dito que veio para desfazer as obras do maligno. Portanto, independentemente das manifestações que essas obras têm, com mais ou menos violência, com mais ou menos medo, mas de facto isso requer a escolha da pessoa. E em que momento é que Jesus cantou a sua vitória sobre o maligno? Foi na cruz? Na cruz do Calvário, quando ele disse que estava consumado. E de facto foi aí que se consumou a redenção, a vitória, a reconciliação do homem com Deus. Independentemente do histórico de cada um, em Cristo Jesus nós podemos alcançar uma nova vida. Por isso ele mesmo disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então o cristianismo não tem a ver com religião, no sentido agora sou obrigado a isto e sou proibido àquilo. O cristianismo é basicamente uma experiência de relacionamento com Deus, com Cristo, com a Escritura, com o Espírito Santo de Deus, e é uma vida abundante. E eu creio que, desculpe lá, Sara, Jesus disse
que o reino dele era justiça, paz e alegria. Basicamente isto é aquilo que todas as pessoas procuram, só que infelizmente procuram em caminhos errados. Em caminhos errados. Justiça, paz e harmonia e alegria. Maria José, pastora Maria José, qual tem sido também esta sua experiência, esta vida que já vem de alguns bons anos, não é? Que Deus fez esta viragem, libertou-se de todas as práticas ocultas do passado. O pastor Maza no início estava a dizer que para as pessoas serem libertas, verdadeiramente libertas, exige arrependimento. E realmente o arrependimento é a base, é o fundamento, é o início de uma libertação. Quando há arrependimento também há o virar o caminho, se eu caminhava pela esquerda, agora vou virar para o outro lado, não é? Neste caso para Jesus, que é o único caminho, a verdade e a vida, como ele disse. Há também uma coisa que é importante, que às vezes as pessoas não pensam muito nisso, mas muitas vezes nós em casa temos livros que não têm nada a ver. Nós vimos que o apóstolo Paulo, ele dizia, fazia reuniões especiais em que as pessoas que estavam envolvidas com o ocultismo e que tinham livros e outras coisas no género, de prática, magia branca, magia negra, magia branca que muita gente diz, eu queria só para fazer bem. Ninguém procura um bruxo para fazer bem a ninguém, porque um bruxo não tem capacidade para fazer bem a ninguém, mesmo que se chame magia branca, só realmente Deus pode fazer bem a alguém. É uma das coisas que o apóstolo Paulo dizia, está em Atos 19, ele dizia para fazer reuniões ou cultos, como nós dizemos, em que as pessoas traziam todas essas coisas, que eu até posso ler aqui em Atos 19, e que diz o seguinte: também muitos dos que seguiram e muitos dos que tinham crido vinham confessando crer em Jesus e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiram artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. Esta é uma coisa que tem que acontecer, porque às vezes as pessoas querem levar uma vida com Jesus sem se desfazer das outras coisas. Não dá. E isso é, de facto, um passo importante, não é? É um passo muito importante. Ainda que seja gradual. Mas e depois? O que é que Jesus fez de novo na sua vida? Depois que decidiu largar tudo isso. Ficou sem problemas e sem doenças e... Graças a Deus sou uma pessoa bastante saudável, muito saudável mesmo. Mas não ficou sem problemas, olha, não Jesus fez tanta coisa, olha, restaurou o meu casamento, porque quando me converti posso dizer que o meu casamento estava por um fio. Restaurou a minha família, fez de mim uma nova pessoa, fez de mim... colocou amor no meu coração que eu não tinha antes. Eu tinha um ódio generalizado, eu tinha raiva de tudo e de todos. Se me perguntasse a quem, eu não sabia. Era alguma coisa que estava dentro de mim que verdadeiramente não era bom. E que Deus transformou em amor. E hoje posso olhar para qualquer pessoa e amá-la. Pastor Mansa, para os mais novos também. Sei lá, que mais posso dizer? Muita coisa, não é? Muita Pastor coisa. Mansa, também falando para os mais novos, por exemplo, os jogos de tabuleiros, jogos com os espíritos, tentar comunicar com os espíritos, pode parecer inofensivo, mas também se inclui neste alerta que estamos a fazer. Sim. E esse é um jogo mesmo ofensivo. Até nós temos que alertar os pais, né? Por causa dos adolescentes que entra neste tipo de prática, e porque eles invocam os mortos. E a Bíblia nos mostra claramente que, segundo o livro do Jó, que quando nós morremos, nós não voltamos mais a viver, não voltamos mais a reviver ou a subir, como disse o Jó. Então, essas pessoas, ou esses adolescentes, invocam o espírito dos mortos e muitas vezes ouvem as vozes. Porque eu conheço pessoas que ouviram as vozes dos seus entes queridos, os falecidos. Já também conheço as pessoas até que viram essas pessoas. E podem estar aqui... Sim, mas para isso nós não vamos esquecer que os espíritos são espíritos que não morrem. E são espíritos com poder para imitar as vozes dos entes queridos que morreram já no passado. E esse espírito conhece o passado. Então, e eles aparecem e falam bem do passado
e você, quando vai ouvir que está a falar do passado, fica surpreendido. E pensa porque, afinal, que é aquele falecido que está ali. Que está a falar, mas é um espírito que imita a voz daquela pessoa e começa a falar. Mas uma coisa é certa é que eles conseguem falar bem do passado, mas não conseguem falar do futuro, porque o futuro pertence a Deus. Só Deus é que pode prever um futuro melhor para as pessoas. E quando uma pessoa começa a fazer essa ligação, fica como um vício, fica aí ligada e não consegue sair dali. E, na verdade, até sai com muitas consequências. Por isso, nós temos que alertar até os adolescentes para não andar a praticar esse jogo de invocar os mortos, porque, na verdade, não estão a invocar as pessoas que morreram, mas estão a invocar os espíritos muitos maus. Portanto, o melhor não é ir por aí. O melhor não é ir por aí. É um caminho muito ofensivo. O melhor de tudo é, sem dúvida, conhecer a Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas Ele é a verdade que liberta de todas estas mentiras. Como encontrar, então, este caminho? Quase que para terminar e concluir, aqui em jeito de conclusão deste nosso programa, Pastor Samuel. Claro que é sempre muito mais fácil termos alguém do nosso lado que nos ajude neste processo de fazer de Cristo o sócio maioritário da nossa vida, como eu gosto de dizer. De qualquer modo, qualquer pessoa, mesmo que se encontre sozinha, pode sempre convidar Deus. A palavra de Deus diz: clama a mim e eu te responderei. Então Deus está à distância de um clamor, de uma súplica, de uma oração. E age também da nossa vida. Também ainda hoje Ele faz milagres. Ainda hoje Ele... Sim, seguramente. Claro que às vezes pode parecer mais fácil. Infelizmente os caminhos que conduzem à perdição parecem sempre mais fáceis, mais acessíveis, e aqueles que de facto nos edificam e nos constroem parece que custam mais a alcançar. Mas Deus é perfeitamente alcançável. Ele é real. E nós podemos ter essa experiência íntima com Deus, ouvir Deus, conhecer Deus. Por exemplo, quando estamos com dúvidas em relação aos nossos negócios, em relação ao nosso futuro, consultar a Deus é sempre melhor? Sim, claro que sim. Deus tem muitas formas de se comunicar connosco, não é? Uma delas é a Escritura Sagrada, outra são sentimentos que Deus coloca no nosso espírito, no nosso ser espiritual, e nós conseguimos perceber, discernir que Deus nos está a conduzir para um determinado caminho, uma determinada decisão. Claro que sim. Quero terminar também com uma palavra de encorajamento e de esperança para quem está a palavra no nosso programa. que eu gostava de deixar é que realmente a verdadeira esperança é Jesus Cristo. Onde não há esperança, nós nele encontramos esperança. E mais posso dizer, a não ser que realmente em Cristo nós triunfamos, e nele, ele é verdadeiramente o nosso triunfo. Portanto, não temos que temer o dia de amanhã. Se confiamos nele, seguramente o nosso amanhã está assegurado. Pastor Mansa, também para terminar, uma palavra final. Sim, para terminar, quero dizer que se as pessoas acreditam que pode invocar os espíritos maus, e Deus também é o espírito. Por isso, é melhor que essas pessoas invoquem o espírito de Deus, que é o espírito do bem, e assim Deus vai trazer esperança, e sobretudo através de Jesus Cristo. Por isso Jesus é a única resposta. Muito obrigada aos três por terem estado esta manhã connosco. A Bíblia é clara, feitiçarias, adivinhações, não. São práticas que Deus condena, e mais, quem morre não pode voltar ao mundo dos vivos, por isso também não devemos procurá-los. Por isso, toda e qualquer manifestação espiritual ligada ao oculto não passa de uma artimanha de Satanás para nos confundir. Hoje queremos então alertá-lo, desafiá-lo a ir diretamente à fonte de vida, que é Jesus. Ele é a verdade que liberta. Portanto, lancemos somente sobre ele as nossas ansiedades, porque ele é fiel e tem cuidado de nós. Pense nisto. E para saber mais informações sobre este assunto, leia a Bíblia. Podemos também ajudá-lo a ir à Igreja Evangélica mais próxima de si, e ainda para o ajudar nas suas leituras bíblicas diárias, temos hoje para lhe oferecer um devocional. Basta contactar-nos então para o receber. Nós voltamos a estar consigo mais logo na rádio, na Antena 1, por volta das 22h45. Até lá, se Deus quiser.